Boa tarde. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 4. O livro de Ruth é um livro curto, de 2 páginas. Ele fica logo depois de Juízes, no Antigo Testamento. Se você procurar o livro de 1 Samuel, que é maior e mais fácil de achar, é o livro que o antecede, que fica logo antes dele. Ruth, capítulo 4. A partir do versículo 9. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Aí pulamos para o 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Aí vamos encerrar a partir do versículo 18, com essa curta genealogia que ele nos traz. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém. Como a nossa reflexão hoje, o texto que nós trazemos, ela se concentra no último capítulo do livro de Ruth, eu vou fazer um resumo bem rápido, bem breve, para contextualizar essa ideia aí que o capítulo 4 nos traz, do casamento de Boaz com Ruth, o nascimento de Obed e assim por diante, né? Então, o livro de Ruth é bastante interessante porque ele é bem curto, e ele apresenta diversos personagens, assim, digamos, sem graça, né? Então você vai encontrar nenhum personagem assim heróico, né? Você não vai encontrar grandes milagres. Você vê pessoas comuns ali em suas relações complexas, né? Você vê o luto, as perdas, e aí aparece um parente próximo que quer casar, mas aí tem outro. E aí você vê assim essa complexidade das relações entre pessoas comuns, que é muito semelhante ao que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Então, no capítulo 1 de Ruth, a gente vê a apresentação aí de uma família israelita, que é a Noemi, o seu marido Elimeleque, os seus filhos Malom e Quilion, que saem de Belém de Judá, por causa de uma fome que sobreveio naquela terra, e vão procurar aí sustento, abrigo, uma nova oportunidade numa terra estrangeira, que é a terra de Moabe. Ali a gente vê que Malom e Quilion se casam com mulheres nativas, com moabitas, portanto, né? Orfa e Ruth. E vemos aí nos 6 primeiros versículos que morre todos os homens da família, é uma tragédia. Então morre o Elimeleque, o marido da Noemi, e os seus 2 filhos, que tinham casado, o texto bíblico fala, cerca de 10 anos aí, com a Orfa e a Ruth, e não deixaram descendentes. E aí, então, o texto nos diz que o Senhor veio em favor, né? Que a Noemi ouviu dizer que o Senhor veio em favor da sua terra. Então, agora Noemi era em Moabe uma mulher estrangeira e viúva. Quer dizer, ela se tornou praticamente uma mendiga naquele contexto. Então, ela decide que ela vai voltar para sua terra, né? De repente, ela pensou que poderia encontrar algum parente, uma ajuda, conhecidos, amigas, né? A gente vê depois, quando a Ruth chega lá na cidade, que ela é recebida pelos muitos conhecidos dela, né? E então, ela olha para suas noras e fala: o que eu faço com elas, então? E aí, o texto nos diz que a Ruth, a Noemi, ela vai dispensar, digamos assim, as suas noras, né? Porque o que naquele contexto da cultura patriarcal, né, que é muito próxima da nossa oriental, o que caracterizava as relações familiares era justamente a presença do homem, né? Então, a Orfa e a Ruth, elas eram parte da família de Noemi porque haviam se casado com seus filhos. Uma vez que esses filhos morreram sem deixar descendentes, digamos que não havia mais nada que mantesse o elo
né, entre Noemi e suas noras. Então é por isso que a Noemi vai falar para Orfa e para Ruth, eu vou voltar para minha terra, mas vocês fiquem aí, toca a vida para frente, vocês são jovens, casa de novo e sejam felizes. E aí a Orfa e a Ruth, elas hesitam, falam, não, Noemi, choram muito, falam, não, a gente vai com a senhora e tal. E a Noemi fala, não vai comigo não, porque o que nos mantinha ligados eram os meus filhos, morreram, e eu não tenho mais filho para dar para vocês, né? E ainda que eu casasse hoje e tivesse filho hoje, não ia dar tempo, né, do menino crescer e tal, a tempo de poder ser seus maridos e vocês terem descendentes. Então, a Noemi liberou aí as suas noras. Aí a Orfa, então, segue o seu caminho. Mas a Ruth, ela age de maneira diferente. E o texto bíblico diz que a Ruth insiste que vai seguir a sua sogra, ex-sogra, né, no caso, porque o marido já é falecido. E é interessante que o versículo 16 do capítulo 1 nos diz o motivo porque Ruth decidiu permanecer com Noemi. O que Ruth ia ganhar? Indo para uma terra estrangeira, deixando a sua família, chegar naquela terra estrangeira como viúva, como mulher, acompanhando uma mulher falida, sem marido, sem filhos. O que Ruth ia ganhar com isso? Por que ela tomou a decisão de acompanhar a Noemi? E o versículo 16 vai nos dizer que Ruth diz assim para sua sogra, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então fica evidente a partir desse versículo 16 e em todo o enredo até o final, que Ruth, apesar de moabita, apesar de pagã, apesar de estrangeira, apesar de ter nascido e crescido no meio de um povo idólatra que não conhecia o Deus de Israel, essa Ruth conheceu o nosso Deus verdadeiro. E ela decidiu segui-lo e servi-lo. E por causa dessa sua fidelidade e amor a Deus, ela escolheu acompanhar e permanecer fiel a Noemi. Depois, quando entramos no capítulo 2 do livro de Ruth, nós vemos então o primeiro encontro da Ruth com este homem chamado Boaz, né? Então, Boaz, ele era um parente próximo do Elimeleque, o falecido marido da Noemi. Ele era um homem rico, influente, o texto bíblico diz. E a Ruth e a Noemi, quando chegaram lá em Belém de Judá, elas chegaram com uma mão na frente e outra atrás, né, na linguagem de hoje. E aí a Ruth, então, decide ir para o campo, sair para colher qualquer coisa que ela conseguisse para poder se alimentar e dividir aí com a sua sogra para sobreviver. Então, é isso que a Ruth faz no início do capítulo 2, ela vai para um campo. E é muito interessante que, embora o livro de Ruth ele não nos traga grandes sinais, uma manifestação grande de Deus, cova dos leões, homens andando em cima das águas, a gente vê a presença sólida, constante, evidente de Deus. A gente vê a intervenção de Deus nos mínimos detalhes, é o famoso mexendo os pauzinhos aí, para manifestar o seu amor e o seu cuidado na vida dessas pessoas comuns, no meio dessas suas relações complexas. E a Bíblia diz que a Ruth entra casualmente, justamente no campo desse homem chamado Boaz. E que exatamente naquele momento que a Ruth estava lá, o Boaz apareceu e notou então a sua presença. Quando Boaz, ele nota ali que há uma mulher diferente, ele pergunta aos seus servos a respeito dela e fica sabendo então que é uma viúva estrangeira, que veio com a sogra e assim por diante. E aí nós vemos que no versículo 16 do capítulo 2, o Boaz, ele dá uma ordem aos seus servos, que é interessante. Quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeçam. Então, o que acontecia muito naquela época, nos campos, os trabalhadores iam colhendo as espigas, os cereais, né, todo tipo de fruto. E aí, de vez em quando, caía alguma coisa aí que eles não davam conta de carregar, que escapava de suas mãos. E a lei de Deus, no capítulo 23 de Levítico, dizia que não era para esse trabalhador, para o dono desse campo, voltar para recolher esse cereal, esse fruto, essa espiga que havia caído. Mas para deixar
para que os necessitados que estivessem ali no campo procurando alimento pudessem também ser satisfeitos, supridos, né? Então era uma ordem de Deus, era um mandamento de Deus para o povo israelita, para que ele dividisse aí, né, do fruto da sua colheita, dos seus bens, com aqueles com aqueles mais necessitados. Então a gente observa que Boaz, ele era um homem fiel e obediente ao mandamento de Deus, né? Essa lei que aparece no versículo 22 do capítulo 23 de Levítico, é chamada de lei da espigadura, né? Se você conferir aí na sua própria Bíblia, vai estar dizendo assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E a gente vê aí, então, a manifestação de um Deus bondoso, de um Deus generoso, de um Deus atento para os necessitados. E é assim, então, que Ruth e Boaz se conhecem. E aí a gente avança no capítulo 3 e a gente vê algo bastante inusitado aí, bem interessante, né? A gente vê uma cena em que Ruth, ela pede o Boaz em casamento, né? Na linguagem de hoje, né? Que a descrição ali é todo um cerimonial típico da época, né? Que ela vai lá quando ele está dormindo, fica debaixo do pé dele, cobre, descobre e tal. Mas aquilo significava, então, um pedido de casamento, era uma expressão da Ruth dizendo: olha, eu estou disponível para você me pedir em casamento. E nesse momento, então, capítulo 3, ele nos introduz uma outra lei do Antigo Testamento, que é a lei do levirato, né? Essa lei que aparece em Deuteronômio capítulo 25, ela dizia o seguinte, que quando um homem é casado com uma mulher e esse homem morre, essa mulher, ela precisa ser acolhida, porque ela se torna viúva, né? Então, quem vai acolher essa mulher é o irmão desse homem, ou, na ausência de um irmão, o parente mais próximo. Então, essa pessoa tem, digamos assim, o direito de tomar para si agora essa mulher que é viúva do seu irmão ou do seu parente próximo. E aí essas duas pessoas nesse novo casamento, quando tiverem um descendente, esse descendente deve carregar o nome, sobrenome, né, no nosso caso, do falecido. Então a ideia era perpetuar e honrar o nome daquele que faleceu. Essa é a lei do levirato. E é disso que Boaz fala para Ruth, quando ele parece rejeitar, né? Ela naquele primeiro momento fala: tudo bem, né? Eu sou parente próximo do Elimeleque, né? No caso o seu sogro. Sim, eu posso ser o seu resgatador. Resgatador era justamente o nome dado para esse parente que vai acolher a viúva, né? Que vai resgatar ela de uma situação de muito provável miséria e abandono e solidão. Mas o Boaz vai dizer: mas, pela lei, tem um outro parente que está numa escala acima da minha, em termos de proximidade parentesco. Então, primeiro, eu preciso perguntar para ele se ele quer te resgatar, porque o direito é dele em primeiro lugar. Se ele não quiser, aí eu te resgato. E é assim que termina o capítulo 3, então, nos ensinando sobre essa lei do levirato. E aí, então, o capítulo 4 começa com Boaz convocando uma assembleia ali na cidade, reunindo o povo e chamando esse parente que era mais próximo de Elimeleque e dizendo para ele, apresentando: olha, a viúva de Elimeleque está aqui, a Noemi, tem as terras que eram de Elimeleque e você, por direito, seria o resgatador. Quer pegar a terra para você? Aí o cara fala: sim, com certeza. E aí o Boaz põe a vírgula e diz: mas, junto com a terra, tem duas viúvas. E se você tomar para você a terra, se você exercer o seu direito de resgatador, você tem que se lembrar que também tem a responsabilidade social de acolher as viúvas do falecido e de gerar um descendente que vai carregar o nome e honrar o falecido. Aí esse resgatador, parente mais próximo, cujo nome não nos é apresentado no texto bíblico, aí ele tira o corpo fora e fala: ah, não, então não. Né? Então não, porque eu já tenho muita dor de cabeça, né? E aí, então, esse direito de resgatador passa para Boaz. E Boaz, então, decide se casar com Ruth, e aí é a sequência do texto, a partir do versículo 9, que nós lemos. É muito interessante aqui que
o Boaz, ele não tem nenhum motivo para ser o resgatador da Ruth. Ele não tem, na verdade, nenhum motivo para ordenar a seus servos que não somente não voltem para recolher a espiga e o cereal que caiu no meio do caminho, mas que deixem cair propositadamente, para que haja o que ela colher. Boaz não tem nenhum motivo para se preocupar com quem é o resgatador dela, quem vai cuidar dela e assim por diante. E, no entanto, o Boaz, ele é muito comprometido e fiel em cumprir cada um desses mandamentos. Embora um homem comum, Boaz era um homem temente ao Senhor. Era um homem fiel. Era um homem que, evidentemente, amava ao seu Deus. E por causa desse amor ao seu Deus, ele se tornou alguém capaz de amar até mesmo uma mulher viúva estrangeira, para que quando ele desse atenção, quando ele desse atenção, se tornaria, na verdade, um grande fardo para ele. Porque é muito engraçado, né? Quando a gente lê o versículo 10, que o motivo por que Boaz diz que vai se casar com Ruth não é porque você é linda, eu estou apaixonado, você é a mulher que eu sempre esperei, pedi ao Senhor, quero ter muitos filhos com você, vamos ser felizes. Olha só o que ele diz: estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Ele está tomando para si uma mulher, está pegando a bucha na linguagem de hoje, né? Está assumindo o BO para ter um filho que nem o nome dele não vai carregar, para honrar um cara que deixou com ele aquela dívida, né, de 2 viúvas. E quando ele faz isso, ele então nos ensina esse que é o título da pregação dessa manhã, dessa tarde, que é o amor despretensioso. Talvez os mais românticos diriam que não, é porque Boaz se apaixonou à primeira vista pela Ruth. E aí ele ficou cego, né? E aí ele não enxergava mais nada e falou, eu topo tudo. E aí se deu mal. Mas ainda que essa tenha sido uma das motivações para Boaz decidir casar com Ruth, essa paixão, esse sentimento caloroso, o fato é que a ocasião, a oportunidade para Boaz conhecer, notar, se conectar com Ruth, foi por causa da fidelidade dele em obedecer aos mandamentos do seu Deus. A lei da respigadura, quando ele a observou no campo, e agora a lei do levirato, sabendo que, como parente próximo, ele poderia e deveria resgatá-la. Boaz era um homem temente, fiel a Deus. Era alguém que amava o Senhor despretensiosamente. Apesar de ser um homem comum, como cada um de vocês e como eu. Talvez alguém que não viveu grandes milagres, que não teve um grande encontro com o Senhor manifesto numa sarça ardente, que não viu com seus próprios olhos e nem atravessou a terra seca por meio do mar que se abriu. Mas era um homem que conhecia o seu Deus, os seus mandamentos e lhes era fiel. Ainda que isso não lhe trouxesse grandes vantagens, reconhecimentos ou algum tipo de status social ou religioso. Ainda que a sua fidelidade e esse seu amor a Deus lhe trouxesse mais serviço, mais trabalho, mais motivo para ele ser mais fiel, para ele servir mais. Ainda assim, ele decidiu ser fiel, amar e obedecer ao seu Senhor. Será que nós também temos sido fiéis? Será que temos praticado o amor despretensioso, sem exigências, sem cobranças, sem ressentimentos em relação a Deus ou ao nosso próximo? Talvez por alguma razão você se sinta desmotivado em permanecer constantemente fiel a Deus, porque você acha que Ele está ausente ou que Ele se ausenta demais, ou porque você acha que Ele não é justo, que Ele não recompensa o seu esforço.
Talvez nas suas relações complicadas, interpessoais, você se sinta frustrado ou esteja ferido e ressentido por sentir que não há reciprocidade ou reconhecimento do seu esforço, né? A gente vê que a queixa de 99% dos casais pós-modernos, né? É por cada um dos cônjuges achar que faz mais do que o outro, né? A gente vive uma era em que as mulheres hoje trabalham também fora de casa, junto com seus maridos. Então, quando chegam em casa, aí todo mundo trabalhou igual. Aí chega em casa, aí tem os filhos, né, para dividir as responsabilidades, tem o cuidado da casa e tudo mais. E a gente vê que marido e mulher vivem nesse pé de guerra. Ah, mas eu também trabalho fora, mas custa você ajudar, mas eu fiz mais do que você, eu ralei mais hoje. E aí fica essa disputa de quem sofreu mais, de quem está fazendo mais. Quem quer ser servido, quem quer ser reconhecido. Mas o amor que Cristo nos ensina, que Deus nos ensina, ele não funciona assim. O amor que Deus nos ensina e que Cristo nos ensinou na cruz, ele é despretensioso. Ele ama e serve e se sacrifica sem exigir, sem cobrar, sem ressentir. Esse é o amor que precisamos aprender com o nosso Senhor. E é tão lindo de ver que essa pessoa Boaz, ele é alguém que vai apontar para Cristo. Esse resgatador aqui no livro de Ruth, ele é como um pré-anúncio daquele que vai vir resgatar toda a humanidade, você e eu, do nosso pecado, da nossa miséria, dessa nossa inclinação egoísta para viver para nós mesmos, para usar os outros para nos satisfazer. E esse é Jesus. E sabe, quando Boaz decidiu ser fiel ao seu Deus, decidiu cumprir os mandamentos, decidiu amar a Ruth despretensiosamente, ele não sabia que o seu nome seria registrado na genealogia do Messias. Quando a gente observa ali a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, a gente observa diversas coisas interessantes, né? Diversos fatores. Então, a gente tem ali, como lemos no final do capítulo 4 de Ruth, que Boaz foi descendente de Salmão, né? E aí aqui a gente descobre em Mateus 1 que Salmão é o marido da Raabe. Lembra daquela prostituta na porta de Jericó, né? Que ajudou os espias? Aí Boaz se casa com Ruth e eles têm o Obed. E aí o Obed é o pai do Jessé, que é o pai do Davi, o rei Davi que nós conhecemos, o homem segundo o coração de Deus. E Davi, então, quando se casa com Batseba, tem o seu filho Salomão. Quantos de vocês sabiam que Salomão, o rei Salomão, era filho de Davi com a Batseba? Sabe a Batseba? Aquela que o Davi roubou do Urias, que Davi, cujo marido ele matou para poder ter para si. Essa genealogia é um escândalo. A graça de Deus é um escândalo. Na verdade, quando eu olho para essa genealogia, quando nós olhamos para essa genealogia, ela tem que servir como um espelho para as nossas próprias vidas. E olhar ali e falar, quem dali só tem tranqueira? Quem dali merece ter o seu nome, tem dignidade para ter o seu nome, como parte da descendência do Messias? É um espelho para a minha própria vida. Quem sou eu? Como eu poderia estar aqui neste lugar? Como eu posso dizer que sou filha de Deus? Serva de Deus? Como eu posso dizer que faço parte de uma igreja, da igreja que Jesus tanto ama? Que Ele preza, que Ele cuida, que Ele diz que vai voltar para buscar. Jesus disse que vai voltar para buscar a sua igreja. É isso que a palavra de Deus tem de fazer conosco. Servir de espelho para revelar essa graça escandalosa do nosso Senhor. Esse é o Deus, o único ser que é capaz de me amar incondicionalmente
despretensiosamente. Se eu não aprender com Ele esse amor, não há meios, não há possibilidade de eu amar o meu marido, os meus filhos, a minha esposa, meus pais, os meus funcionários, os meus fornecedores e quem quer que seja, com esse mesmo amor incondicional e despretensioso. A história de Ruth, ela nos ensina a respeito de um homem simples, comum, ordinário, que tinha intimidade com o seu Deus e que era fiel no pouco, nessa sua intimidade com o seu Deus. E que por causa desse amor, foi capaz de amar e acolher uma mulher que vai gerar aí o antecessor do nosso Jesus. Aí Mateus vai seguir na genealogia, desde Salomão, aí aparece um monte de nome, e aí vem o Jacó, e o filho de Jacó, José, que vai se casar com Maria, de quem nasce o nosso Senhor Jesus. Mas é muito engraçado, né? Porque o descendente, na verdade, ali da coisa toda, é o José, que não teve participação na concepção de Jesus, né? Afinal, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Mas Deus achou que Jesus também precisava de um pai e concedeu essa graça, esse privilégio para José, né? A graça de Deus é assim, é meio desconcertante, né? Ela é escandalosa. Paulo já nos fala disso, né? Nas suas cartas, que a mensagem do Evangelho é loucura, né? É um escândalo. Ela também é o cheiro de vida para alguns e morte para outros. Ela separa aí quem vai ser salvo e quem não vai. Porque aquele que abraçar essa graça, que se submeter, que se render, que responder a ela, esse sim é aquele que vai encontrar com Jesus quando Ele vier nos buscar. Mas aquele que não, não. Então, é uma graça poderosa que manifesta esse amor incondicional e despretensioso do nosso Senhor. Sabe, a prova de que nós não temos vivido esse amor despretensioso, nem conhecendo de Deus e nem praticando, são muitas provas, né? Em relação a Deus, são as nossas murmurações, por exemplo, as nossas reclamações, as nossas revoltas contra Deus, nossa rebeldia, né? Tudo isso mostra que, na verdade, não amamos a Deus incondicionalmente e despretensiosamente. Porque se eu estou reclamando com Deus, é porque eu acho que Ele tinha que ter me dado alguma coisa. Então, a minha relação com Ele, na verdade, é pretensiosa. A minha relação com Deus é interesseira. Se eu sou uma pessoa que vive murmurando e reclamando, é porque eu sou uma pessoa que não ama a Deus. Não incondicionalmente, não despretensiosamente. Talvez você esteja vivendo uma fase assim, murmurando, passando por uma dificuldade que ninguém conhece, que ninguém pode ajudar, um sofrimento, uma dor, uma perda. Talvez você esteja passando por uma questão que é uma injustiça aos olhos de qualquer pessoa que a julga. Olhe para o Senhor. Seja cheio do amor dele, esse amor que é gracioso, que é escandaloso, que é incondicional. Conheça na intimidade, na fidelidade, esse Deus que é bom sempre, cuja bondade, cujo caráter independe das circunstâncias. Sabe uma prova de que a gente não pratica o amor despretensioso nas nossas relações interpessoais? É a mesma coisa. Quando eu reclamo, quando eu fico ressentido, magoado, e fico de birra, e fico sem falar meses e meses com o parente, e não quero perdoar, e condeno, e eu acho que o meu marido me reconhece, e eu acho que a minha esposa não me entende, e a gente vive aí com os filhos, cobrando, exigindo, entupindo eles de exigências. Porque a gente não está amando o amor que nós recebemos de Cristo. O nosso amor pelo nosso cônjuge, pelos nossos parentes, filhos, pais, familiares, colegas de trabalho, nosso amor pelos mendigos, pelas Ruths que estão aí espalhadas nesse campo, não tem sido o mesmo amor que nós recebemos do nosso Senhor.
E é disso que o Tim Keller fala, né, no livro A Cruz de Cristo. Então ele faz uma comparação entre o falso amor e o verdadeiro amor. Então, o falso amor é isso do qual nós estamos falando, que só ama enquanto é amado, né? Que não vai amar, que não vai se deixar ser vulnerável, que não vai arriscar, que não vai fazer que nem Boaz, tomar para si e resgatar 2 viúvas. Meu Deus, o que eu vou fazer com essas 2 viúvas? Ainda vai ter que dar um filho para carregar o nome de outro. Não, o amor falso, ele é incapaz disso, mas o amor verdadeiro não. Ele se doa, ele se entrega, ele não fica medindo quem está trabalhando mais, quem está fazendo mais em casa, quem que está se doando mais, quem que cuida mais, participa mais no desenvolvimento das crianças. Não, ele não fica competindo quem faz mais ou quem faz menos. O amor verdadeiro, ele se doa, se doa, se doa, porque é o amor que imita o amor daquele que, apesar de ser Deus, de ser rei, se esvaziou e entregou a sua vida numa cruz para salvar a cada um de nós. Aí ele vai dizer o seguinte: o que precisamos é de alguém que nos ame e que não precise de nós para nada. De alguém que nos ame radicalmente, incondicionalmente, de forma vulnerável. Alguém que nos ame somente por nós mesmos. Se recebemos esse tipo de amor, isso nos deixaria tão seguros de nosso próprio valor. Nos completaria de tal forma que talvez pudéssemos ser capazes de começar a dar aos outros um amor como esse. Mas quem pode amar dessa forma, sem exigências em troca? Jesus. A questão é, você tem investido no relacionamento com a única pessoa que pode te amar e te aceitar plenamente, incondicionalmente e despretensiosamente? Muito provavelmente na vida cristã, o aspecto mais difícil é ser fiel na intimidade, na comunhão com o Senhor. Porque ninguém está vendo, né? Porque não dá para fazer selfie daquele momento de quebrantamento, de roupa rasgada, ou pó na cabeça. Porque não dá ibope, não dá like, não dá um bom story. Ninguém está vendo. Por isso talvez seja tão difícil ser fiel nisso, na intimidade com o nosso Senhor, no encontro com Ele em secreto. Mas sem cultivar essa intimidade com o Senhor, sem ser cheio desse amor escandaloso, incondicional, despretensioso, as nossas relações interpessoais se tornam insustentáveis e impraticáveis. Sabe essa história? Pô, o cara canta louvor, diz que adora a Deus, mas o cara xinga todo mundo, condena todo mundo, né? De poucos amigos. Pois é. Porque o cara também, esse cara é igual eu, é vazio de amor despretensioso. Por isso ele precisa ser cheio, né? Que hoje, amanhã, durante essa semana, em cada dia das nossas vidas, nós sejamos fiéis na intimidade, no investimento do nosso relacionamento com o nosso Senhor, para sermos cheios e transformados pelo seu amor que é incondicional, e assim capacitados a amar os nossos próximos, da mesma forma como Ele nos amou. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos ter um minuto de oração e a primeira oração que eu gostaria de fazer é de agradecimento ao Senhor por esse seu amor. Porque a gente não presta atenção à palavra, porque a gente não tem a palavra como espelho da nossa vida, a gente costuma se enganar, né? Então, na relação com Deus ou com a igreja, a gente acha que merece alguma coisa. E quando essa sensação de merecimento não é satisfeita, é que surgem aí as frustrações, né, as murmurações, os ressentimentos. A palavra de Deus hoje, ela nos ensina que o único que pode ser motivação absoluta e suficiente para vivermos satisfeitos em termos de aceitação e amor é o nosso Deus. E esse amor que pode nos satisfazer, ele já nos está disponível. Então vamos agradecer ao Senhor por esse amor incondicional, despretensioso. Talvez alguns de vocês há muito tempo não tenham parado para baixar suas cabeças,
para falar com o Senhor, porque você se sente culpado. Você fala, eu não sou digno, eu só falho com Deus, eu sou pecador, né? Eu não tenho cara, não sou tão cara de pau para chegar para Deus. Não, seja cara de pau, porque sem cara de pau não tem como. A gente vive de ser cara de pau, a gente vive pela graça do Senhor. Né? E aí a segunda oração que eu gostaria de fazer é pedindo ao Senhor, então, que cheios desse amor dele, que é incondicional e despretensioso, Ele nos capacite a amar os nossos próximos. Né? Que Ele tenha misericórdia para curar essa nossa apatia, né? Para que a gente possa notar as Ruths que estão aí em nossos campos, precisando da nossa misericórdia. Se há alguma relação aí na sua vida de ressentimento, de mágoa, né, que o Espírito Santo nessa manhã te capacite, te encha com a humildade do Senhor Jesus, para que você resolva essa pendência. Né? Porque como é possível nós negarmos o amor despretensioso e incondicional se somos tão plenamente amados assim? Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos aqueles que decidiram receber de Deus e estender ao próximo esse amor despretensioso, de agora e para sempre. Amém.